Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre Voltaire, um dos autores do Iluminismo. O que é o Iluminismo? O século das luzes. A visão dos autores iluministas era iluminar a mente da sociedade, né, ali no século XVII, no século XVIII, iluminar, questionar a política, a religião daquele tempo, a sociedade, questionar as coisas, trazer uma visão, trazer, né, um questionamento. E Voltaire, como John Locke, que defendia a propriedade privada, a representação, como, né, Montesquieu, que, né, estruturou, né, os três poderes, o poder executivo, o legislativo, o poder judiciário, tudo vem, né, vem desses autores, o que nós podemos hoje, né, nos países ocidentais, presenciar a representatividade, a representatividade ali, o povo escolhendo seus representantes, né? O direito à propriedade privada, os três poderes para fiscalizar, para que não haja corrupção. Voltaire é o autor. Quando a gente lembra de Voltaire, a gente lembra da liberdade de expressão, né? A gente lembra da tolerância religiosa. Então ele vem combatendo o abuso do absolutismo monárquico. Ele defende uma monarquia, mas não uma monarquia absoluta. Aonde que é a monarquia absoluta? Onde todo o poder está concentrado no rei. E diante do governo, né, como todo o poder está concentrado no rei, tudo aquilo que o rei fala deve ser obedecido cegamente. Como tudo também aquilo que a igreja fala naquele contexto do século XVIII deve ser obedecido cegamente. Voltaire vem justamente para isso, para questionar, né? Para questionar. E ele fala sobre a liberdade de expressão, sobre isso, o direito de discordar, de não concordar com tudo que o rei faz, da forma que o rei governa, de não concordar com todos os dogmas católicos, de tudo aquilo que, né, seja os bispos, os padres falavam naquele tempo. E ele fala, né, ele defende a liberdade de expressão, defende o direito que a pessoa tem de pensar, de discordar, de questionar, de escolher, né, de escolher a sua religião, né, de questionar e de não concordar com aquilo que estava sendo imposto naquele contexto. Como a gente sabe, Martinho Lutero, que discordava das indulgências, né, dos pagamentos de indulgência, que as pessoas deveriam dar ofertas ali para ser salvas, né, muitas coisas que, né, depois a gente vai falar sobre Lutero. Então ele vem justamente isso, né, sobre a tolerância religiosa, ter outras religiões, né, fundar outras religiões. Mas o que acontecia é que quando surgia pessoas que questionava, que se opunha, que escrevia uma obra, um livro, né, um autor, o que acontecia? Tanto a monarquia absoluta como a igreja naquele contexto, ela perseguia, ela prendia, ela exilava a pessoa e muitas vezes, como a gente sabe, seja reformadores políticos ou religiosos, eles eram levados à praça e no meio de toda aquela sociedade para intimidar, era queimado, era a famosa Inquisição, né? Queimado e considerado um herege, considerado um rebelde, seja, né, político ou seja religioso. Então, quando a gente lembra de Voltaire, né, diferente de John Locke, ele defendia uma monarquia, não uma democracia, mas uma monarquia, que tinha como forma de governo o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? Né? O rei, ele já teria, né, os seus poderes limitados, né? As suas leis seriam limitadas e o rei tinha que governar para o povo, em favor do povo, né? O rei governava forte e, né, pelas leis e também pela tolerância, ou seja, é um rei que já teria que se voltar para o bem comum, não o povo, né? O povo tinha que servir o rei, como absolutismo monárquico, né? Onde o povo tinha que acatar tudo aquilo que o rei fazia. Não, diferente. O já seria diferente. O rei que teria que se voltar o seu olhar para as pessoas, né? Lutar pela segurança, lutar pela educação daquele povo, né? Ser tolerante,
ser mais, como se diz, mais brando, mais tolerante. Então Voltaire vem para defender essa forma de monarquia, né? Uma monarquia que tem como, né, a forma de governo o despotismo esclarecido, né? Então quando a gente lembra de Voltaire, a gente lembra de tolerância religiosa, de liberdade de expressão. Né? Ele queria que as pessoas tivessem o direito de questionar, de criticar, de escrever seus livros, de se opor e não sofrer consequências com isso, não ser preso, não ser punido, não ser perseguido, não ser queimado. Ele vem também, né, falando sobre a liberdade religiosa, de questionar a religião, de não concordar, de escolher. Como a gente vê hoje as pessoas têm a liberdade de escolher, né? Se vai ser católico, se vai ser protestante, se vai ser budista, se vai ser judeu, né, se vai ser muçulmano. Nós temos a liberdade de escolher a religião que nós queremos, né, que nós desejamos. Nós temos a liberdade, né, de não concordar, de questionar. Se de repente, né, um presidente, a gente desagrada daquilo que está falando, a gente tem, né, liberdade de questionar, coisa que naquele tempo, se o rei, né, do absolutismo monárquico ficasse sabendo, a pessoa seria presa, a pessoa seria, né, dependendo do ato, né, deveria ser até queimada na fogueira e na Inquisição. Então, era muito engessado, era muito cego. Né? As pessoas, como se diz, estavam muito passivas, elas tinham que ser passivas, elas tinham que concordar com tudo, porque tudo que o rei falava vinha de Deus, tudo que a igreja falava vinha de Deus. Então as pessoas não tinham liberdade para se opor, não tinham liberdade. Se escrevesse um livro, o livro seria queimado, se escrevesse uma obra, a obra seria queimada, e os autores e as pessoas que começaram, né, com essa sedição, elas seriam penalizadas por isso. Então, quando a gente lembra de Voltaire, a gente lembra disso, tá? De uma monarquia, né, com um governo despotismo esclarecido, onde o governo, né, onde o rei governaria para o povo e não o povo obedeceria cegamente. Ele critica também a autoridade divina do rei e ele também fala sobre a tolerância religiosa, que todo mundo deve ter a sua fé, que todo mundo deve ter a sua crença e liberdade de escolher a sua religião, a sua crença, a sua forma de buscar o seu Deus. Tá bom? Né? Então ele é isso, ele defende, né? Ele é contra, e para ele o que acontecia era um fanatismo religioso quando a igreja impunha, né, os seus pensamentos, os seus dogmas e tinha tudo como certo. Que as pessoas tinham, né? Isso gerava um fanatismo religioso e um fanatismo político. Então hoje nós aprendemos um pouquinho sobre Voltaire, né? Que foi um autor do iluminismo. Quando a gente fala do iluminismo no século XVIII, o quê? Iluminar as pessoas, iluminar a mente, para derrubar, né? Derrubar esse poder exagerado, essa política exagerada do absolutismo monárquico e do poder da igreja. Lembrando que os dois eram unidos, né? A igreja tinha o apoio da monarquia absolutista, e a monarquia absolutismo tinha o apoio da igreja. E a forma de derrubar esse poder abusivo, né, era através desses pensadores, né? Era fortalecendo, era incutindo o ensinamento das pessoas. E será também um dos lemas ali, será, né, o direito à liberdade, né, da Revolução Francesa no final do século XVIII. Tem todos ali, né, as teorias enraizadas no pensamento do povo francês, né? A liberdade, né, o direito à propriedade, né, o direito a escolher os seus representantes, coisa que, né, Voltaire defendia a monarquia, mas uma monarquia mais branda, uma monarquia que o rei olhava mais para o povo, mas John Locke de escolher os representantes, a liberdade, a propriedade privada, a liberdade de expressão, de poder falar, de questionar, de criticar e não ser punido, não ser morto por causa dessas coisas, né? Então hoje nós falamos um pouquinho sobre Voltaire, tá? No mais, né, nós temos o vídeo aí, né, vários vídeos aí no canal. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu um pouquinho sobre Voltaire, né, sobre esse autor do iluminismo, né, e se você tem visto os outros vídeos do canal, tem vários autores aí, vários vídeos aí para você estar adquirindo cultura e sabedoria, né? E se você tem gostado, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? Curta e no mais, um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.